Sejam bem-vindos. Grande entrevista à África recebe esta semana Filomeno Vieira Lopes, o presidente do Bloco Democrático de Angola, um dos coordenadores da Frente Patriótica Unida, que lidera a oposição. Muito obrigada por nos ceder esta entrevista. Nas próximas eleições em Angola, o Bloco Democrático não pode concorrer da mesma forma, porque não entrou nos boletins de voto isoladamente nas últimas eleições. Se o voltar a fazer, pode ser extinto. Quer isso dizer que sair da Frente Patriótica Unida é uma opção? Muito boa tarde. Agradeço esta entrevista à RTP África, com muito gosto. E cumprimento também a todos os telespectadores. O Bloco Democrático concorreu no seio da UNITA e hoje, por via disto, tem 5 deputados no Parlamento. Foi o arranjo possível naquela conjuntura, porque surgimos muito perto das eleições e compreendemos que havia uma pressão popular no sentido da unidade dos partidos políticos. Isto persiste, esta vontade popular persiste, porque efetivamente nós angolanos já tivemos em guerras mútuas durante muito tempo e, portanto, a coordenação, a conjugação de esforços entre vários partidos é algo muito bem visto. Isto significa logo duas coisas importantes: que o Partido Único desaparece, porque não é digamos, a governar os destinos do país. Isto é bastante positivo, por um lado, e por outro lado, os conflitos entre nós podem-se reduzir significativamente, e também o elan que isto cria, uma grande vontade de todos os angolanos conjugarem esforços para superar os grandes problemas que nós temos. A experiência de 2022 foi extremamente positiva e o Bloco Democrático pensa que, nesta circunstância, para 2027, há condições muito boas para formarmos uma coligação eleitoral. E, mas portanto, todo o nosso esforço vem neste sentido. Se a coligação não for possível, porque já se percebeu, o objetivo é tirar o MPLA do poder, mas consertando a oposição. Esta união da UNITA, para já servir a Angola, e do Bloco Democrático, além de elementos da sociedade civil, vai ter de evoluir para uma outra coisa qualquer. Não, nós hoje temos uma plataforma, não é? E em qualquer circunstância vamos mantê-la. Depois há o problema do jogo eleitoral e das leis que nós temos neste momento em Angola. É evidente que, perante isto, o Bloco Democrático ou faz uma coligação formal reconhecida no Tribunal Constitucional ou então concorre sozinho. Mas mesmo concorrendo sozinho, nós entendemos que devemos manter a plataforma atual. Portanto, a Frente Patriótica Unida, estamos convencidos que será sempre uma realidade. E o Bloco Democrático não teme que se esvaia surgindo isoladamente nos boletins de voto? Naturalmente que nós estamos num país autocrático, um país em que tem todo um conjunto de mecanismos administrativos para eliminar qualquer partido, mas nós estamos absolutamente convencidos que hoje o Bloco Democrático é uma força afirmada em Angola, afirmada no povo angolano, e que há essa predisposição do povo ver o Bloco Democrático a concorrer, a fazer o jogo democrático. E, portanto, estamos convencidos que se conjugarão várias forças no sentido de que a possibilidade de concorrer, naturalmente, que existe. De uma forma sucinta, eu pedia-lhe que caracterizasse o atual contexto angolano. Como é que se vive em Angola hoje? Nós estamos numa crise multifacética no país, o que significa que, não só do ponto de vista político, temos efetivamente uma crise, porque os poderes não são verdadeiramente independentes e isto coloca, por exemplo, o poder judicial com várias contradições, mas estamos numa crise económica e numa crise social também, não é? Hoje nós temos muita fome no país, mais de 50% da população vive com fome.
A crise alimentar é dramática. Há pessoas que vivem mal e as últimas estatísticas mostram que cerca de 38% da população está nesta condição. A situação da saúde é impressionante, digamos, no país. Nós não temos um sistema nacional de saúde, nós estamos com extremas dificuldades a todos os níveis, todo mundo se vem tratar fora do país. E, portanto, estes indicadores sociais são dramáticos, está a fazer com que grande parte da população jovem saia do país. O nível de educação também é mau. Digamos que e há disfunções muito grandes. Por exemplo, a juventude, as pessoas com menos de 30, 35 anos, que são 75% da população de Angola, apenas cerca de 35% têm o ensino secundário, mas também é o grupo que tem menos emprego. Portanto, nós temos uma crise de desemprego extremamente elevada, que ultrapassa já os 48%, e num contexto em que o nível de vida cada vez é mais aterrorizador. Desemprego e pobreza, os dois fatores fundamentais, mas não acredita numa possível melhoria ou a situação tem a possibilidade de se deteriorar? Não há, nós não verificamos que existem planos neste sentido. Digamos que cada vez mais a inflação é um dado claro, nós estamos com uma inflação superior, digamos, àquela que tivemos no ano de 2001, vamos já com 31% este ano, quando as autoridades monetárias, o Banco Central, previa uma inflação de 19%. Portanto, num contexto em que os rendimentos são baixos e a inflação é grande, naturalmente que o nível de vida das pessoas traduz-se em fome e em pobreza, e não temos visto saída, não é? Porque... O senhor tem dito nos meios de comunicação social que a governação de João Lourenço tem piorado a situação do país. Sim, tem piorado, e isto não sou eu que o digo. Os níveis de percepção da opinião pública são cada vez mais negativos. Entre 10 jovens, 8 acham que... Então, onde é que foram parar as reformas prometidas? Não há reformas, digamos, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm pressionado algumas reformas, só que são reformas que ainda por cima vêm apertar o cinto. Por exemplo, a questão dos combustíveis, não é? Em que a retirada dos subsídios dos combustíveis, da forma abrupta como tem sido, agora, uma vez foi um bocado mais escalado, mas das outras vezes houve um aumento de quase 100% dos combustíveis, e muita gente está dependente disto, porque os transportes motorizados em Angola, só para aí cerca de 20% das pessoas é que têm. As pessoas têm que apanhar transportes públicos, não é? Nomeadamente táxis, e o preço do táxi também aumenta. Portanto, além disso, há muita gente que vive dependente de iluminação que vem do gasóleo. Portanto, tem havido uma grande inflação, nós não visualizamos qualquer plano que diminua esses indicadores dramáticos para o povo angolano, e, portanto, não há soluções à vista. Não há soluções à vista. O que o Governo tem feito é tentar que haja menos pressão popular, tentando corromper lideranças sociais e políticas, e, portanto, isto não é a solução. O senhor tem dito que Angola tem um regime à moda do Partido Único e que a existência de uma oposição é só para dar um ar democrático. Isto vê-se como? Bom, nós estamos num regime claramente autocrático. Um regime autocrático é aquele que permite certas liberdades, mas que no fim do dia quem manda é um. É o partido que está no poder, é o Presidente da República, que tem poderes excessivos, de acordo com a nossa Constituição. E, portanto, há todo um ambiente que é dominado pelo partido que está no poder. Nós verificamos que, por exemplo, a comunicação social não é aberta, não é? Eu tenho o privilégio de estar aqui consigo, nunca tive esse privilégio de estar, depois de ser eleito Presidente
do Bloco Democrático em qualquer televisão pública em Angola. Não é? Nós não temos em Angola um nível de cidadania que permita que a administração pública veja os angolanos como cidadãos. Portanto, há a prevalência do militante, não é? E é por isso que em Angola qualquer concurso público tem problemas, porque não é o mérito que conta, é a condição de militante. Portanto, as condições gerais não são condições claramente democráticas. Depois, em Angola ainda temos um outro fator, que, portanto, é isto que eu disse, diminui a competição entre os partidos políticos, que o partido está no poder e a oposição. No entanto, nós temos uma Comissão Nacional Eleitoral que organiza o processo eleitoral, que tem maioria do MPLA, temos um Tribunal Constitucional que também tem maioria do MPLA e, portanto, eles organizam um processo favorável ao MPLA. As condições, digamos, de alteração desta conjuntura e, por consequência, da alternância democrática em Angola estão completamente dificultadas. Portanto, nós não temos um país democrático em que a oposição seja reconhecida como parte do sistema e é por isso que muito frequentemente encaramos o poder a tratar a oposição como inimigos, não como adversários. Portanto, aquilo não é o sistema único em que numa face temos a oposição, no lado contrário temos o poder. Mas uma revisão constitucional neste momento também é impossível em Angola? Não, era preciso que existisse a Constituição, de um ponto de vista genérico, como ela está, mesmo com os excessivos poderes do Presidente da República, poderiam permitir o jogo democrático. Só que a Constituição também não é cumprida. Portanto, o partido que está no poder constantemente viola as próprias leis e a própria Constituição. E é por isso que o ambiente democrático não se realiza, não se concretiza, digamos, no nosso país. Não é um problema de revisão constitucional, é um problema de prática, porque, veja, e mesmo ultimamente, o que tem existido é um aprofundamento de leis de regresso ao partido único. Não é? Leis que criminalizam a política, leis que retiram a capacidade de intervenção dos cidadãos. Por exemplo, a lei das organizações não governamentais, do associativismo, é uma lei que visa controlar o movimento social. A lei de segurança de Estado, que agora também se quer impor, é uma lei que visa criminalizar a política, criminalizar a intervenção pública da vida pública dos cidadãos. Portanto, também as práticas que existem neste momento. Por exemplo, se o Presidente da República vai a uma certa região e, se for no domingo, até querem proibir as igrejas de realizarem as suas missas, porque a população precisa de ir ao comício do Presidente da República. Portanto, estas práticas, digamos, de retorno ao partido único estão a existir e estão a ser postas nas leis exatamente para facilitar, digamos, a operacionalidade do regime. Mas vocês, enquanto oposição, ficam aí entre paredes. Uma parede, toda essa situação legal e social que descreve, a outra, uma juventude que pede à oposição para agir, para se mostrar, para sair à rua. Claro, é evidente que, não havendo um Estado democrático e, portanto, o jogo não podendo fazer-se de forma normal, a impressão, digamos, que dá, porque a oposição tem o palco parlamentar, para onde se tenta levar tudo, onde o poder tem a maioria, não é? E o próprio palco parlamentar não é completamente transparente. Por exemplo, apesar de toda esta corrupção que existe em Angola, nunca viu uma CPI, portanto, uma comissão parlamentar de inquérito a uma empresa pública. O governo recusa sempre, não é? Também não é visível toda a discussão parlamentar que existe ao nível da especialidade no nosso país. E portanto, a oposição, restringindo-se muito ao jogo parlamentar, cria esta impressão. O Bloco Democrático tem sido um partido que está sempre com os movimentos sociais e não é por acaso que muitos
membros dirigentes do Bloco Democrático já foram agredidos em manifestações e muitos jovens também do Bloco Democrático. E, portanto, fazemos também a oposição, digamos, a este nível, nas ruas, e fazemos também a oposição de impedir que a governação, digamos, violente constantemente as leis e retire direitos às comunidades. Por exemplo, em Benguela, o Bloco Democrático conseguiu que terras que tinham sido roubadas à população fossem devolvidas à população. Impedimos que vários bairros sejam destruídos. Isto é coisa que não tem visibilidade pública, não vem para a comunicação social. Dá a impressão que a oposição não faz grande trabalho. Mas é preciso multiplicar mais este tipo de oposição, esta forma de fazer oposição, porque no jogo parlamentar a oposição perde sempre. E portanto, a descentralização política prometida com umas eleições autárquicas que nunca mais chegam, também dificulta as coisas. Porquê é que as autarquias não evoluem em Angola? Já se negociou a nova política administrativa, a divisão política administrativa, com mais 3 províncias, não é? Mas o que é certo é que as autárquicas não vão para a frente. Não é da conveniência do poder político que haja autarquias, o que prova que não há democracia em Angola, sem poder local. Nós não podemos considerar que haja democracia e o regime expõe-se a isto, não é? Porque é um regime ditatorial. Ora bem, não convém fazer autarquias em Angola porque as autarquias dão uma outra dimensão da política. Portanto, as autarquias é o servidor público. Mais perto do eleitor. Está perto do eleitor e, portanto, não é nomeado, é eleito. E as pessoas elegem pessoas que o conhecem, que sabem o seu desempenho, que estão interessados nas questões municipais, efetivamente. E, portanto, o MPLA tem medo de se expor desse ponto de vista e impede, digamos, que haja autarquias. E tem estado com vários pretextos, né? O pretexto que não há condições, criou o PIM, que é um programa integrado de desenvolvimento dos serviços comunitários. Bom, o PIM, que vem desde 2019, até hoje não está concluído, não é? O que era o grande pretexto para que não existissem eleições é que não existiam infraestruturas básicas nas comunidades, quer infraestruturas administrativas, como infraestruturas bancárias, etc. Bom, isto, neste momento, o tal PIM não consegue ser concretizado porque o país, mesmo que tenha uma boa ideia, porque estamos debaixo de uma corrupção endémica, as coisas não se realizam. E então agora está-se a inventar a divisão administrativa do país com mais 3 províncias, não é? Se aqueles que diziam que não podiam governar 164 porque não havia condições para o fazer, agora querem governar 351 municípios, ninguém acredita nisso. É mais um pretexto para adiar as autarquias, o movimento social. Há uma maioria em Angola que quer autarquias, a todos os níveis, desde as autoridades tradicionais, as igrejas, as associações, portanto, há uma maioria social. Há uma minoria do MPLA que não quer. Está no Parlamento e é o Sr. Presidente da República. Portanto, a luta cada vez vai mais desenvolver-se neste sentido para que hajam, de facto, autarquias em Angola. É inconcebível que não haja uma governação próxima das comunidades e que as comunidades não descentralizem. Era um desafio de 1992. Um dos grandes desafios era passar de um Estado altamente concentrado para um Estado descentralizado. E nós, até hoje, continuamos com este desafio. É evidente que, sem autarquias, outros desafios que o país tem, como a luta contra a pobreza, etc., não se vão efetivar. O seu colega da Frente Patriótica Unida, Belchi Vucu, diz que não é só o povo que está desesperado, o regime também está. É da mesma opinião? Não, nós quando formamos a Frente Patriótica Unida, com os companheiros Adalberto Costa Júnior e Belchi Vucu,
O Bloco Democrático, na altura, na minha pessoa, fez um discurso em que mostrou que havia um esgotamento. E mostramos que já naquela altura o regime estava esgotado. Não tinha medidas, não tinha saídas. E esta situação permanece. Também o povo estava esgotado, já não quer este regime. Apesar da falta de competitividade, a Frente Patriótica Unida venceu as eleições em 2022, não é? Como sabe, há uma determinação político-administrativa das eleições em Angola, dos resultados, e só assim é que nós podemos perceber que um certo partido político, na circunstância, o MPLA, nas primeiras eleições teve 81%, nas segundas, 71%, nas terceiras, 61%, nessas últimas, 51%. Esta capacidade matemática do povo angolano retirar sempre 10% ao MPLA, bom, sou contado para você, como dizem. Mas mesmo os que brasileiros. nas próximas eleições saiam 10%, em 2027 41% mantém. O presidente do MPLA mantém uma maioria absoluta do MPLA. Pode, sim senhora, com 41%, porque o nosso sistema eleitoral permite isto, não é? Nós temos um sistema duplo, portanto, temos 2 ciclos, em que um é o ciclo nacional, que elege 120 deputados, salvo erro, e o ciclo provincial, que elege 90, que são 5 deputados por cada província. Mas uma província que tem 300 eleitores e outra que tem 5 milhões de eleitores, elege o mesmo número de deputados. E, portanto, na manipulação dos números, o MPLA, com 41%, pode não só ganhar a presidência da República, que ali é crucial, porque a governação concentra-se toda na presidência da República, o Parlamento vale pouco, mas também ganha a maioria no Parlamento. Portanto, ainda se pode debitar mais. O ciclo mantém-se. Mantém-se o ciclo. E isto é grave. E nós, Bloco Democrático, fomos dizer isto, a veneranda juíza do Tribunal Constitucional. Como é possível o Tribunal Constitucional validar eleições com esta matemática? Não é? Percebe-se que aí há fraude. Vamos ser claros, concisos e precisos. Que aí há fraude que é validada pelo próprio Tribunal Constitucional. Não é? Os juízes todos sabem que quando, e na circunstância o que acontece em Angola, as instituições não são credíveis, não é? As pessoas tentam, por outros meios, encontrar a legitimidade dos seus atos, porque o que está em causa é a verdade eleitoral. O que está em causa é a soberania popular, não é? Porque as eleições não são para os partidos políticos são meramente intermediários. As eleições é a vontade popular e, portanto, esta vontade popular acaba por ser deturpada, não é? E, como acontece na vida do dia a dia, se eu não tenho crença, eu tenho um conflito, mas eu não acredito nos tribunais, eu não acredito na polícia, o que acontece é a tendência para justiças com mãos próprias. Nós estamos a caminhar, num contexto de desespero mútuo, estamos a caminhar para uma situação crítica a nível do país. E estamos a fazer todos os avisos à navegação, porque é preciso inverter esta situação. Não é? Estamos no segundo mandato do presidente João Lourenço. A Constituição tem esse limite de 2 mandatos. Um terceiro mandato seria inaceitável? Não, do ponto de vista constitucional, sim. É sempre um golpe institucional se ocorrer um terceiro mandato. E não há condições, porque... No entanto, é possível rever a Constituição para que isso seja legal? É preciso 2/3. O MPLA perdeu a maioria. Hoje, com os deputados do grupo parlamentar da UNITA, que é o grupo parlamentar da Frente Patriótica Unida, temos 90 deputados, mais alguns deputados da oposição. O MPLA não tem, digamos, maioria qualificada para fazer esta revisão constitucional. Pode tentar convencer alguns deputados? Naturalmente que sim, e a tendência poderá ser essa. Aquele país, há o chicote, portanto, uma militarização profunda da sociedade, mas também há uma capacidade muito grande de corrupção através de meios financeiros. Mas, portanto, o grupo está unido e, portanto, e tem o suporte da sociedade. A sociedade não quer o terceiro mandato, já disse, entre 8 jovens, 10 não gostam do presidente João Lourenço.
o nível de credibilidade das instituições é muito baixo. O João Lourenço também baixou na sua cotação geral, mesmo sem a juventude, relativamente àquilo que o povo é na apreciação do seu desempenho e, portanto, não há condições populares para fazer um terceiro mandato. Portanto, a tendência poderá ser agora o João Lourenço buscar um candidato que proteja, digamos, os seus interesses. Nós estamos a terminar o nosso tempo, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta, que é: a diáspora angolana, nas últimas eleições, teve direito de voto, já foi um avanço. Houve críticas sobre se estaria suficientemente representada, porque o registro eleitoral não correu como se previa, mas o que é que o senhor, aqui em Lisboa, neste momento, pode dizer aos angolanos que estão fora e que olham para Angola, agora que está a comemorar quase os 50 anos da independência, que lhes dê algum alento? O alento é exatamente este. Nós sempre, e o Bloco Democrático sempre esteve empenhado nisso, fazer com que os angolanos votassem. É fundamental. Até por razões políticas. Nós não acreditamos que o desenvolvimento futuro de Angola se faça sem toda esta riqueza, sem pelo menos uma parte dos imigrantes e digamos, a saída de pessoas, de população, já vem desde o tempo da escravatura. É uma função muito grande mesmo. Nós, neste momento, com a crise económica, até quadros qualificados estão a sair do país, com a crise que houve, com a baixa do preço do petróleo, engenheiros e outros trabalhadores qualificados da construção civil saíram, digamos, do país. Nós precisamos, efetivamente, de mão de obra para alavancar aquele país e portanto, é importante que haja direitos políticos aqui na imigração, não é? A primeira participação é eles sentirem-se ligados ao próprio país. E isto faz-se também através, digamos, das eleições, da pessoa participação das eleições. Houve uma alteração constitucional que retirou o ciclo da imigração do exterior. Nós tínhamos deputados que respondiam diretamente ao exterior, neste momento não temos. Conseguimos que a população votasse. O MPLA invocava problemas técnicos, o que não faz sentido. São Tomé e Príncipe é um país pequenino, Cabo Verde também, e as suas populações de exterior votam. E, portanto, o que nós dizemos é que este direito que a imigração tem, a imigração deve continuar, digamos, a reivindicar, exigir que aqui haja o registro para todos. É sempre difícil, porque os órgãos estão partidarizados. As embaixadas e os consulados não são propriamente órgãos de cidadania. Os cidadãos sentem-se discriminados aqui. Mas essa luta tem que ser feita, não é? E nós, o Bloco Democrático, através dos nossos simpatizantes aqui no exterior, fazemos esta luta e vamos continuar a fazê-la. As embaixadas, os consulados não são representações, não devem ser. Mas isto é um reflexo também do país. Mas este combate também deve ser feito cá fora, não é? Porque todos os angolanos devem ser tratados por igual. E, portanto, sabemos que votaram, a grande maioria votou FPU, não é? Votou no 3, no grupo parlamentar que hoje é constituído na UNITA, e, portanto, é nosso dever continuar a apoiar aqui os imigrantes, apoiar também a sua luta de integração no espaço português e influenciar também as autoridades portuguesas para que os imigrantes aqui sintam liberdade. Há casos que não são casos, digamos, bons. Há um membro da comunidade que está hoje no tribunal porque defendeu o processo eleitoral de acordo com as leis. Não é? De acordo com as leis, as urnas as atas devem ser feitas no local e não devem ser transportadas. Este membro da comunidade opôs-se a isso e, por consequência, tem um processo hoje no tribunal. Portanto, nós damos esperança que, efetivamente, vamos continuar unidos para que Angola possa mudar. E hoje temos muitos imigrantes e os imigrantes devem continuar a lutar pelos seus direitos,
porque conjuntamente todos aqueles que querem a mudança em Angola, se estiverem unidos, a mudança vai ocorrer. É absolutamente inevitável. Filomeno Vieira Lopes, muito obrigada por esta entrevista. Eu é que agradeço. E a si que nos acompanhou, muito obrigada também e até uma próxima oportunidade.